Oi, gurias! Como é que vocês estão? Estão curtindo essas lives diárias? Hoje é o quarta-feira. A gente vai fazer até sexta peças simples e rápidas de fazer, bem vendáveis. A ideia é que vocês consigam produzir bastante até o Dia dos Pais, tanto para venda como para presentear na família, mas o foco aqui é trazer alguma fonte de renda para quem está em casa, tem uma máquina de costura, quer começar a aprender a costurar com peças mais simples, com menos complexidade, e nós vamos evoluir a complexidade com o tempo. As peças dessa semana são assim, focadas para o Dia dos Pais. Para a semana que vem a gente já vai mudar o tema. Hoje eu fiz uma enquete mais cedo e o povo escolheu uma lixeirinha para o carro. Então eu montei uma lixeirinha para o carro com bolsos para colocar um celular, colocar a chave de casa, colocar uma caneta, dinheiro, coisa assim. Olha aqui, ó. Aqui é o bolso que vocês vão colocar o lixo, né? Aqui vai penduradinho no câmbio do carro. Aqui é o bolso para colocar o lixo. E aqui tem outros bolsinhos para colocar, então, o que vocês quiserem. Celular, dinheiro, carteira, chave de casa, o que tu precisa ter à mão mais rápido assim. Olha que bonitinha que ficou. Ela é bem rápida de fazer, vai pouco material e é bem vendável. Até teve um comentário quando eu fiz a enquete de que as mulheres também gostam, óbvio que sim, claro que as mulheres também gostam, mas é difícil de tu criar peças estritamente masculinas, né? Eu tenho uma pessoa para quem eu pergunto, que é meu marido, pro meu pai, e é difícil deles escolherem alguma coisa assim, bem difícil de tu criar alguma coisa que agrade exclusivamente aos homens. Essa lixeira agrada bastante, principalmente nessa estampa militar. Essa outra estampa que eu escolhi para fazer junto com vocês é uma estampa que agrada a todo mundo, né? Quem não quer um punhado de dólar, né? Então eu escolhi essa estampinha para hoje. Mas vocês fazendo estampa floral, fazendo outras coisas, é uma peça que pode ser feminina também. Vai pouquinho material, eu vou mostrar pra vocês. Depois eu vou liberar Até já falei aqui pro meu produtor, que tem que liberar os moldes, né, pra vocês, pra facilitar. Mas essa daqui eu já deixei cortadinha. Então a gente vai precisar de uma vez no tecido principal, duas vezes no tecido principal. Se vocês quiserem fazer um composê e misturar as cores, também pode ser. Eu optei por fazer essa daqui toda na mesma estampa, ela vai ficar toda de dólar, vai ficar bem, vai trazer bastante fortuna para todos nós. Então, duas vezes no tecido principal para o corpo da peça e uma vez na manta resinada R1. Vocês podem usar R1 ou R2, eu estou usando R1 hoje. Também já deixei cortadinho duas vezes na mesma estampa, mas como eu disse, vocês podem optar e fazer uma mistura de cores, fica bem legal. Essa estampa, por exemplo, podia jogar com preto, podia jogar com cinza, ia ficar um composê bem bonito. Mas duas vezes no tecido principal dessa mesma estampa e uma vez na manta resinada R1 também. Aí, para fazer o bolso, para ele ter divisória e ter espaço para caber o celular, caber uma carteira, ele tem que ser mais folgadinho, né? Então, eu cortei 20 centímetros de altura por 33 centímetros de largura e a gente vai dobrar e vai fazer o bolsinho. Agora, a gente vai costurar no avesso, depois desvira para fazer o bolsinho com os espaços. E aqui, nessa daqui, eu usei o viés industrial preto, que eu achei que ficou bem bonito com esse verde militar. Para essa estampa de dólar, eu vou cortar o viés no mesmo tecido. Eu fiz uma tira de 1 metro, na verdade vai até sobrar, mas eu fiz 1 metro por 5 centímetros, para a gente fazer todo o viés, todo o debrum dela, com o mesmo tecidinho que a gente utiliza para fazer a peça. Isso aqui é uma opção, quando vocês não têm viés na cor que vocês pretendem fazer a peça, vocês podem fazer o viés com a tira do tecido mesmo. Fica perfeito o acabamento, se mistura ali com a estampa, fica bem bom o acabamento. E vocês podem fazer também um composê, quando vai fazer peça feminina, principalmente, que a gente gosta de misturar as cores, as mulheres curtem mais isso. Vocês podem fazer um composê, uma composição de cores, fazer o viés em outra cor que combine, alguma coisa assim. Mas, vou mostrar pra vocês como é que fica. Vou deixar de ladinho o viés, que vai ser só no final. E a gente vai fazer primeiro o corpo da peça, que é essa parte principal aqui.
a gente vai passar a ferro o tecido principal em cima da manta, para ele aderir bem à manta. Eu já tinha passado antes, mas vou dar mais uma reforçadinha para ficar bem grudadinho. Vocês sabem que a manta resinada, ela adere ao tecido, ao tricoline ou outro tecido com o calor. Então, a gente passa aqui a ferro, ela vai aderir, vai ficar bem grudadinha no tecido. E essa manta, ela dá estrutura, fica durinho, fica bem direitinho. Ó. Passa bem, deixa bem grudadinha. Agora eu vou colocar direito com direito, o lado direito do tecido, frente com frente. E vou colocar. Eu usei aqui uma tampa de um vidrinho, ó. Vocês podem usar uma tampa de vidro, alguma coisa circular, alguma coisa redondinha, pra gente marcar bem no centro essa boquinha aqui que vai encaixar no câmbio do carro. Então, vocês peguem, eu até vou medir aqui quanto que tem de comprimento essa tampinha. Ela tem 7 centímetros. Mais ou menos isso, 7 centímetros. Vocês podem pegar um pouco mais. Esse tamanho aqui ficou bom. E vocês vão centralizar aqui bem no meio da peça. Cuida para ficar bem no centro. Se vocês tiverem insegurança para fazer de olho, vocês dão uma medida aqui, ó. Para conferir se ficou bem centralizado, para não ficar torto tua peça. E vou marcar aqui para passar uma costurinha. Eu vou marcar com essa caneta que apaga. Firma bem, cuida para não escorregar mais as peças. E vou marcar com a caneta que apaga, porque bem aqui a gente vai passar uma costura. E aí vocês vão me dizer que eu tô ficando louca. Como é que a gente vai fazer esse tecido atravessar para o outro lado? Fica aquela costura perfeita ali, um acabamento perfeito. Não precisa fazer viés. Quem quiser fazer esse bocalzinho com viés, eu até posso fazer em outro momento outra lixeirinha com essa outra opção de acabamento. A gente vai fazer aqui, ó. Fiz a marcação do círculo com a tampinha. Agora a gente vai passar uma costurinha bem em cima dessa marca, bem em cima da marcação. Essa costurinha tem que ser com retrocesso no início e no final. Como a gente vai costurar circular, vocês vão fazendo, cuidando, e vai girando o tecido com a mão, mas cuidem, faz devagarinho para não ficar torta, não perder o formato do círculo, né? Se vocês forem passar a costura muito rápido, acaba perdendo o formato e acaba estragando a peça. Se o ponto da máquina de vocês for um ponto muito grande, vocês diminuam o tamanho do ponto. Todo mundo já comprou os presentes pro Dia dos Pais? Quem gosta de dar de presente artesanato? Vou fazer outra pergunta. Quem acha difícil, eu acho muito difícil presentear homem. Presentear o meu pai até não é tão difícil, mas presentear meu marido é bem difícil. Vocês acham difícil presentear homem também? Acho muito mais fácil presentear a mãe, presentear a sogra do que presentear homem. Ó, faz retrocesso no final. Já vou cortar aqui o excesso de linha. E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos dobrar, nós vamos cortar fora, que a gente vai abrir essa boca. Então, a gente vai cortar aqui, ó, pra conseguir chegar com a tesoura. E vocês vão levar pra cortar bem lá na beiradinha, mas cuidem pra não cortar os pontos. Deixa uns milímetros de distância. Cuidem pra não cortar os pontinhos. E corta bem redondinho, pra não ficar embolado num canto e no outro não. Já vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Aqui gravando pra vocês, é óbvio que eu demoro um pouco mais, porque eu quero explicar nos mínimos detalhes. Mas quando vocês forem fazer pra vocês, pra venderem, ela é bem rapidinha de fazer. Olha aqui, ó. A gente tem tecido direito com direito.
E agora a gente vai passar todo esse daqui, ó, todo que tá na frente, pro lado de trás. A gente vai trazer ele todo aqui pra trás, ó. Vai ajeitando ele, vai puxando aqui e a gente vai passar ele pro outro lado, por esse orifício. Olha que legal que fica. É difícil, né, Lili, presentear os meninos. Oxa, que raça difícil de presentear. A gente é muito mais fácil de escolher presente. Ó, vocês vão ajeitar tudo bem direitinho. Agora eu sugiro que vocês passem a ferro, ajeitando bem a costura, para ficar bem direitinho. Esses dois tecidos, eles têm exatamente o mesmo tamanho, então eles vão ter que casar aqui nas pontinhas, ó. Casar nas beiradinhas. Então aqui, ó, a gente acerta bem aqui o contorno dessa costurinha. Quando vocês passarem a ferro, já vai tudo se ajeitando, ó. Vai tudo indo pro lugar. Eu ia gostar de ter no meu carro uma lixeira de dólares. O que vocês acham? Gostaram da estampa, da escolha da estampa? Acho que é uma estampa que agrada tanto os homens quanto as mulheres, né? Que quem não quer os dólares? Deixa eu ajeitar bem aqui. Passa bem a beiradinha, vocês vão ver que vai ficar bem redondinho. Puxa bem o tecido, ajeita ele pra ficar tudo no lugar. Vai ficar bem legal. Olha aqui, ó. Passei tudo pro outro lado, olha que perfeito que ficou. Ficou os dois lados agora, com o tecido principal bem direitinho. Agora, bem na beiradinha, a gente vai passar uma costurinha rebatendo aqui, pra fixar tudo no seu lugar. A gente vai passar uma costurinha aqui, ó, bem na beiradinha, um pezinho de máquina. A minha máquina, o pezinho é pequenininho. Quem tem a máquina doméstica com pezinho calcador maior, pode passar meio pé de máquina. Se for uma peça feminina, se forem fazer para meninas, vocês podem até fazer uma costura decorativa, aqueles pontinhos decorativos, que fica bem legal também. Baixa o pezinho, deixa eu botar essa tesoura pro lado. E a gente vai fazer uma costurinha rebatendo ali, retrocesso, né? E faço devagarinho também, para não ter o risco de ficar torta a tua costura. Sempre quando vocês forem fazer costura redonda, cantos arredondados, coisas assim, vocês diminuam a velocidade da máquina, se a máquina é aquelas que tem controle de velocidade. No caso dessas mais antigas, tipo a minha e algumas outras, vocês só diminuem a velocidade no pé mesmo, né? Que é o pé que é o acelerador da máquina. Corta o excesso de linha, esse retrocesso no início e no final ali, pra essa descostura não se desmanchar, né? Olha aqui como tá ficando. Agora a gente vai deixar de lado essa peça por enquanto e vamos montar o bolso. Vamos primeiro montar o bolso e depois montar a parte que vai o lixinho mesmo. Pro bolso, a gente vai pegar aquele recorte de tecido de 33 por 20 centímetros e vamos dobrar frente com frente, ajeita bem os cantos. Vocês podem vincar aqui com a unha, com a mão mesmo. E nós vamos passar, aqui já tá fechado, né, onde a gente dobrou. Aqui onde tá aberto, a gente vai passar uma costurinha de um pé de máquina, bem aqui na beiradinha, pra gente juntar esse tecido no avesso e depois a gente vai desvirar ele. Ficou um tubo, né? Olha aqui, ó.
Ficou um tubinho, agora a gente vai desvirar ela. Passar tudo pro lado direito. Abre bem a costura aqui, ó. Vai ficar bem direitinho. E nós vamos rebater essa costura. É sempre bom rebater a costura para não ficar aquela coisa se abrindo, fica tão esquisito. Eu acho que é sinal de capricho tu rebater a costura, tu prestar atenção no teu acabamento, né? Então, faço uma costura bem retinha, naquela beiradinha ali que tá a costura do avesso. Vocês fazem uma costura bem retinha para rebater a anterior e dar acabamento. A live de ontem demorou 30 minutos para aprontar a peça. Eu tô achando que a de hoje deve ser mais ou menos isso também, gente. É muito rápido. E depois que vocês pegam a mão, pegam a prática e aprendem a fazer, já deixar tudo cortado, empilhadinho, os composês direitinho, ela é rapidíssima de fazer. Dá pra fazer muitas, expor em feira de artesanato, coisas assim. Fica bem bacana. Agora a gente vai pegar, vou deixar aqui de ladinho esse bolso, junto com o tecido principal. A gente vai pegar a parte que vai ser o bolso e a parte que vai o lixinho, né? Essa parte da frente aqui da lixeira. Essa partezinha aqui, ó. Ela tem uma preguinha aqui embaixo, que é o que dá profundidade pra ela, que dá essa profundidade aqui. Olha, o Rafa tá na minha live, que honra, Rafa. Eu assisti teu lançamento do teu curso tá maravilhoso. Eu, com a ideia de largar a enfermagem, já quase me derreti pra querer ficar de volta na enfermagem. De tanto que eu tô gostando do teu curso. Tô bem legal, parabéns. Vamos colocar aqui, ó. Direito com direito. E a gente vai passar uma costura bem aqui nessa boquinha arredondada aqui, ó. Coloca direito com direito, alinha tudo. Eu vou dar mais uma passadinha de ferro aqui pra fixar bem o tecido. Vocês sempre, quando forem costurar, eu tenho o hábito de deixar sempre meu ferro quente pertinho de mim. Porque às vezes o acabamento, quando a gente vai fazer sem passar ferro, parece que fica a tua peça meio torcida. Então eu sou fã do ferro de passar. Vamos colocar aqui, ó, direito com direito. E a gente vai passar uma costurinha com um pé de máquina, bem aqui nessa bordinha arredondada. Respeita o arredondado dela, né? Cuida pra não fugir do arredondado, pra não fugir da margem. Dá um retrocesso no início e no final. E vamos fazer uma costurinha com cuidado. Pra fazer esse bocalzinho. Essa aqui é outra parte da peça que eu falei pra vocês que dá pra fazer com viés. Se vocês quiserem fazer ela toda com acabamento de viés. Nessa hoje a gente vai fazer o viés só em torno da peça depois de pronta. Mas tem algumas partes dela que a gente tem a opção de usar o viés pra fazer ela. Então, se vocês quiserem aprender a fazer ela com todo acabamento em viés, que daí vocês fazem um composê de cores, é só me falar que eu faço outro videozinho mostrando pra vocês. Olha aqui, ó, direito com direito, a gente vai virar ela pro outro lado e vai acertar aqui a costura. A gente vai acertar aqui a costura pra costura ficar bem em cima da beiradinha e fica cada tecido para um lado. Imaginem que se vocês estivessem fazendo isso daqui com dois tecidos diferentes, não é pra aparecer um do lado do outro. Então, a gente vai virar aqui, ó, acertar ela, coloca tudo no lugar, as costurinhas no lugar também. Ajeita bem direitinho aqui, ó, as pontinhas. E aqui é outro momento que o ferro de passar ajuda vocês. Quem
Quem já se animou a pegar a máquina de costura e começar a fazer as peças, hein? Me mandem mensagem se vocês tiverem com alguma dúvida. Podem mandar mensagem no direct que eu respondo. Vamos passar aqui ajeitando tudo no seu lugar. E a gente já vai fixar o bolso aqui. Olha como tá ficando. Aqui, ó. Como nós rebatemos a costurinha aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Rebater essa costurinha em círculo aqui, ó. Pra ficar cada tecidinho pro seu lado. E eles não saírem um pro lado do outro. Quem gostou dessa estampa aqui de dólar, me conta aí. A Lulu tá aí. A Lulu não falta uma. Tem que ir lá na Lulu. Essa semana tem que ir lá aí, Lulu, pra gente conversar. Me conta, Lulu, tu tem aí na loja esse tecidinho de dólar? Eu vou precisar repor. Que o meu tá quase acabando. E o lugar que eu mais gosto de comprar tecido é aí na tua loja. Pode me dizer se tu tem. Se tu não tem, vamos providenciar. Esse tecido de dólar aqui. Porque dólar a gente só tá vendo assim por enquanto, né? Tá difícil a coisa. Olha aqui, ó. Rebati a costura. Bem na beiradinha, distância de um pezinho de máquina. Agora nós vamos posicionar aquele tecido para fazer o bolso. O que eu vou dizer para vocês? A gente tem que deixar. A gente vai passar uma costurinha depois para fechar essa aberturinha aqui, ó. Que é o que vai fazer essa prega aqui, que dá profundidade para nossa peça. Então, a gente tem que colocar o bolso pelo menos 1 centímetro acima dessa abertura aqui. Então, vocês posicionem. Ah, ela tem a de dólar. Ah, essa semana vai ir buscar, então. Essa estampa tá bafônica, eu acho que essa estampa vai vender bastante. Posicionem aqui de uma forma que sobre 1 centímetro pelo menos para baixo, para vocês conseguirem passar essa costura lá embaixo depois, tá? Então, não tem problema se o teu bolso ficar mais para cima, ele não pode ficar mais para baixo. Eu cortei com sobra o bolso, esse tecido do bolso, porque eu quero que ele tenha espaço para caber a carteira ou o celular que a gente escolher. Então, se ele ficar muito apertadinho, a gente não vai conseguir colocar as coisinhas dentro. Então, a gente vai puxar e deixar ele assim, ó, mais na beiradinha. E vou passar uma costura reta aqui, ó, firmando, fixando ele na peça. Tu pode passar pelo outro lado, para tu conseguir enxergar a tua peça. Ó. Pode passar ele pelo outro lado para tu conseguir enxergar a tua peça, porque vai sobrar um espacinho de bolso ali, que a gente vai cortar fora, a gente vai refilar fora. Retrocesso sempre no início e no final. Deixa eu arrumar aqui para não cair. Corto o excesso. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vocês podem medir aqui, ó. Se aqui desse lado, da beiradinha pro início do bolso, ficou 6 centímetros, a gente vai medir para do outro lado ficar 6 centímetros também, certo? Daí ele vai ficar bem retinho. E vai ficar uma sobrinha aqui, ó, que é o que eu disse para vocês que a gente vai fazer a profundidade do bolso. Para o nosso bolso ter espaço para caber as coisas dentro. Pode passar a costura pelo lado principal ou pelo lado do oposto. E eu vou passar por aqui.
Essa costurinha aqui, agora a gente já vai fechar o fundo dela. Então, a gente vai girar a peça e já vai passar a costurinha aqui embaixo. E a gente vai ter que fazer uma preguinha aqui no meio, pelo menos, para fazer o fechamento. Então, a gente pode fazer assim, ó. Porque aqui em cima é que vai sobrar. Aqui embaixo ele vai ficar certinho. Então, aqui em cima a gente organiza onde é que vai ficar uma preguinha. E vai passando a costura. Podiam inventar um tecido, né? Aí essas pessoas que criam estampas, criar uma estampa com o nosso real. Valorizar nossa moeda, pelo menos no tecido, porque tá tão desvalorizado. Eu ia comprar. Cortar os excessos de linha e a gente já vai cortar esse excesso de bolso que sobrou. Olha aqui, ó. Pelo lado do avesso vocês vão conseguir ver melhor. Aqui tá sobrando e aqui tá sobrando. Essas partes a gente já pode refilar fora. E o nosso bolso, por enquanto, tá assim, ó. E a gente vai fazer as divisórias em seguida. Deixa eu já cortar aqui. Agora, a gente vai fazer um bolsinho. Eu pensei em fazer um bolso para caneta aqui no meio, que eu achava que era uma boa opção. Bem aqui no meio. Então, a gente vai buscar o centro da peça, em cima e embaixo, e marcar. A gente vai marcar com caneta que apaga, para essas marcações saírem depois. Então, aqui, ó, o fundo do meu bolso ficou com 30 centímetros. Então, eu quero achar o que é o 15. Bem aqui no meio. E a parte de cima, sem contar com essa prega. A parte de cima tem 23 centímetros. Então, eu tenho que encontrar o meio, que são 11,5. Deixa eu já marcar aqui o meio da peça. Então, bem aqui no meio seria o centro da nossa peça. Então, a gente pode medir o que a gente precisa para botar uma caneta. Vamos botar uma caneta bem aqui no meio. A caneta é opcional, tá, gente? Eu tô fazendo com um espaço para caneta, mas vocês podem fazer com caneta ou sem caneta, o que vocês preferirem. Então, eu vou passar uma costurinha. Vou medir bem aqui onde eu tenho que marcar. Vou passar uma costurinha e já vou dar as medidas para vocês. Essa caneta vai servir com folga, para não ficar apertada também e tu não conseguir colocar a caneta se for mais grossa, né? Então, aqui. Da ponta pro centro aqui, onde a gente vai passar a primeira costura, tem 11 centímetros. Vocês lembram que essa parte do bolso, ela é um pouco maior para ter espaço, né? Então, vai ter 11 centímetros. A gente vai marcar bem aqui. E vamos passar uma costurinha. Eu vou passar uma linha reta. Vou mostrar outro jeito de vocês fazerem um bolso para caneta, sem precisar ficar fazendo muita medida. Vou passar essa costurinha aqui e vou mostrar pra vocês como é que a gente pode fazer a outra. Aqui eu sugiro que vocês reforcem no retrocesso, porque é o bolso, né, da lixeira. Vai ficar passando coisa ali, a gente vai ficar, bota o celular, tira o celular, bota a caneta, tira a caneta. Então, assim, aquela entradinha ali é melhor reforçar. Lili! Eu acho que tu vai ter que pegar a máquina da tua mãe, sim. Eu não sei o que essa máquina tá fazendo guardada. Quem mais tem máquina da mãe guardada em casa? Olha aqui, ó, a ideia que eu vou dar pra vocês. Coloquem a caneta que vocês pretendem usar, aonde vai ser a posição dela, e já conseguem passar outra costura bem aqui do ladinho, ó. Aí não tem risco de tu fazer um bolso que a tua caneta não vai servir.
Reforcei ali o retrocesso do final, para não ter risco desse bolso se desmanchar. Então, olha aqui, ó. Eu tenho 2 bolsos para colocar celular, para colocar... Acho que eu tenho celular aqui, vou mostrar para vocês. Tem um celular fake aqui, para colocar um celular, para colocar uma caneta. Aqui dá para colocar uma carteira, chave de casa. E aqui dentro vai o lixinho. Como é que tá ficando? Estão gostando? Olha que legal que fica. Agora, quando a gente passar ferro, essas marcações aqui, elas vão desaparecer, essas marcações da caneta. Essa canetinha que apaga, ela é maravilhosa. Eu uso muito, 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 muito. Ainda mais depois que eu descobri que tem só o refil para vender. Ficou melhor ainda. Bom, agora a gente vai fechar essas pregas e a nossa peça tá quase pronta. Essas pregas, aqui é o lado certo da peça. Então, a gente tem que virar essas pregas, encontrar as pontinhas dela e virar pro avesso para passar a costurinha aqui no avesso. Passa uma costurinha para fechar essa preguinha. Olha que legal que tá ficando. Essa mesma técnica de preguinha vocês podem usar para fazer frente de bolsa, coisa assim também. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Vira pro avesso para passar a costurinha. Eu vi que entrou aqui a ateliê da Lu Portinho. Já fez lixeirinha de carro, Lu? Como é que é a lixeirinha que tu faz? Olha aqui como é que ficou, gente. Nosso bolso tá pronto. Olha que perfeito que ficou. Deixa eu cortar esse excesso de linha aqui que tava sobrando. Isso aqui que dá profundidade pra nossa peça, ó. Ela vai ficar fundinha. Agora a gente só tem que encaixar e prender com um grampinho. Encaixar uma na outra. Encaixar o bolso no corpo principal da nossa peça. Como ela não tem lado, eu fiz a mesma estampa, não tem lado para tu colocar. Tu escolhe o lado que tu preferir. Coloca aqui, ó. Posiciona aqui para ficar nas alturas certinhas. A gente ajeita aqui porque vai casar tudinho, gente. Vai casar o arredondado do corpo da peça com o arredondado do bolso. Vai casar tudo direitinho. Se vocês cortarem na medida certa e fizerem as costuras direitinho, vai casar todas as pontinhas, ó. Então, eu vou prender com grampo, um grampinho de patchwork aqui para não escapar a costura. E vou prender em alguns lugares pra gente fazer essa união, essa junção do corpo da lixeira com o bolso. A gente vai passar uma costurinha de segurança bem na pontinha. E depois é só o acabamento com viés e tá pronta a nossa lixeira. Viu que eu falei que era bem simples e rápida de fazer? Olha que linda que tá ficando. Eu já tenho uma lixeira pro carro, pro meu. Só que a minha lixeira do carro eu não tinha feito com bolso. E eu acho que o bolso dá uma praticidade pra gente, porque às vezes tu vai ir pertinho, não quer levar bolsa, o homem que não sai de bolsa, às vezes sai só com celular e carteira, fica mais prático, né? Se tiver menino me assistindo, me conta aí se gostaram da estampa de dólares. Se eu fiz bem a escolha. Ó, quebrei. Se eu fiz bem a escolha da estampa. Olha aqui como é que vai ficar. Olha que linda. Agora a gente vai passar uma costurinha em toda a volta.
uma costurinha de segurança bem na beiradinha em toda a volta. E depois a gente vai passar o viés pra finalizar ela, tá? Tá bem direitinho as pontinhas. Quando a gente vai passar a costura aqui no bolsinho, a gente vai sempre controlando se ele não escapou do lugar. Até vou começar por aqui. O bolso, ele já tem uma costurinha em volta dele, né? Então, vocês podem aproveitar e usar essa costura como referência e passar por cima dela mesmo. Como aqui é uma costurinha de segurança e depois a gente vai passar o viés, vocês não precisam obrigatoriamente fazer o retrocesso, porque o viés vai vir depois por cima e ele vai fazer o acabamento e vai fazer a segurança da peça. Mas se vocês preferirem fazer com retrocesso, também não faz mal. Vocês gostam de trabalhar com viés? Me contem se vocês gostam de trabalhar com viés. Nossa, eu sofria muito para trabalhar com viés no início, quando eu comecei a costurar. Eu sofria muito. Nunca ficava bom. Aí eu descobri o segredo do viés, que é treino. Tu tem que fazer. Aí tu vê qual é o teu erro, aí tu faz de novo e conserta o teu erro. E tem os macetezinhos também, que eu vou mostrar pra vocês. Mas o viés, o principal, é não ter medo dele. Na verdade, na costura em si, o segredo do sucesso é tu não ter medo e não desistir. Vai tentando. Vai dar certo. Ô Lulu, eu já quero aquele tecido dos joguinhos, do carteado. Eu já quero aquele tecido para fazer umas peças para os meus pais. Meus pais adoram um joguinho de cartas. Quando eu olhei aquela estampa que tu botou no Stories hoje da loja, eu pensei imediatamente nos meus velhinhos. Fiz a costurinha em toda a volta. Eu vou passar uma tesourinha aonde ficou sobrando um pouco de manta, pra gente passar o viés. Olha aqui, nossa lixeira está praticamente pronta. Agora é só passar o viés de acabamento em toda a volta e ela está pronta. Aqui é o espaço pra gente colocar o lixo, papelzinho, papel de bala, essas coisinhas. E aqui vai uma caneta, olha aqui, uma caneta, um celular fake, um celular de verdade. Olha aqui que legal que ficou. Ficou bem bacana. Vocês podem aumentar o tamanho da lixeira, mas eu vou dizer pra vocês que esse tamanho aqui que eu vou colocar o molde, esse tamanho aqui, ele fica bem bom no carro. Se tu coloca um lixo muito grande, ele fica batendo na perna, ele fica no chão, assim, meio que arrastando no chão. Esse tamanho aqui fica bem bom. A não ser quem tem caminhonete, carro mais alto, assim, que daí vocês podem até usar uma lixeirinha um pouco maior. Mas pra quem tem esses carros comuns, na maioria, esse tamanho de lixeira é ideal. Para colocar o viés, a gente vai colocar. Vamos começar a posicionar ele pelo lado avesso. E eu vou escolher posicionar ele pelo final aqui, ó. Pelo pezinho da nossa peça. Pela parte do fundo da nossa peça. Eu já deixei cortado, então, 5 centímetros. Eu tenho 1 metro. Falei pra vocês que vai sobrar um pouquinho. Mas eu preferi fazer com uma sobrinha, então. Eu vou dobrar 1 centímetro pra dentro. Pra fazer o acabamento aqui, ó. 1 centímetro pra dentro.
E vou posicionar o meu viés bem na beiradinha, ó. Beiradinha do viés de frente com o tecido, beiradinha do viés, dobradinha pra cima, pra fazer esse acabamento aqui. E a gente vai passar a distância de um pezinho de máquina. Aqui onde é reto não tem grandes problemas. A gente tem que cuidar mais aqui onde vai fazendo a curva, que vocês vão ter que ir fazendo umas preguinhas. Quando vocês vão trabalhar com viés industrial, o viés industrial, ele tem, a maioria deles tem elasticidade. Tem algumas marcas que nem tanto. Eu gosto de trabalhar com poucos viés. Eu já comprei um que era duro e não tinha elasticidade. Mas em geral eles têm elasticidade, então vocês conseguem fazer a curva sem precisar fazer prega. Se vocês forem fazer debrum ou em tecido, assim, como a gente tá fazendo, ele precisa fazer as preguinhas ali na volta. Mas elas nem vão aparecer no acabamento final, vocês vão ver. Aqui onde a parte de cima, que é a parte superior, que é redonda, a gente também vai fazer devagarinho, organizando as preguinhas. Vai girando o teu tecido. Cuida para não perder ali a distância do pezinho de máquina, para não ficar um lado mais grosso, mais largo o acabamento e o outro mais estreito. Por enquanto, eu tô fazendo todas as peças das lives nessa máquina aqui, que é uma máquina bem simples de mexer. Depois que o ateliê estiver pronto, que eu contei aqui nos stories, algumas pessoas já viram, eu tô fazendo um ateliê novo em casa. Porque meu espaço aqui é muito pequeno, eu tô fazendo um ateliê novo na garagem. A gente tem uma garagem para 2 carros, a gente tem um carro só e nunca entra na garagem, porque a gente tem preguiça de botar. Então, ele fica sempre na calçada. Então, eu fiz um acordo com meu marido e eu vou fazer um ateliê maior, já começamos a fazer um ateliê maior na garagem. E aí a ideia é, eu tenho uma máquina industrial, tenho essa daqui e tenho aquelas multipontos. Então eu quero ensinar vocês a fazer peças em todas as complexidades e em todos os tipos de máquina. Daí vocês vão aprender a fazer peças mais complexas, mais robustas, com mais camadas de material. Aí eu vou usar minha máquina industrial, posso usar essa daqui, posso usar outra. A gente vai variando o tipo de peça. O que vocês acharam dessa ideia? Porque tem gente que tem a máquina industrial em casa. Essa daqui, na real, o rapaz que faz a manutenção das minhas máquinas, ele disse que essa daqui é a máquina industrial de antigamente. Que ela é muito mais forte do que as domésticas, essas que a gente conhece, mas ela é inferior à industrial que a gente conhece. Ela é um meio termo. Ela tem bastante potência o motor dela. Eu ficava com pena de usar, achava que ela não era resistente. E ele me garantiu que é sim. Então, vocês conseguem, tem essa máquina aqui que consegue fazer um monte de coisa. Aqui a gente já chegou no finalzinho, eu já vou cortar aqui o que vai sobrar. Fiz o retrocesso e agora a gente vai virar todo o nosso viés pro outro lado para fazer o acabamento. Olha aqui como é que ficou. Nosso tecidinho já tá presinho pelo lado das costas da nossa lixeira. Agora a gente vai virar ele e vai rebater a costurinha. E olha aqui como é que vai ficar do outro lado. Vai ficar todo ele em dólares. Se vocês tivessem optado por fazer
esse acabamento com o viés industrial, o viés industrializado, eles teriam o mesmo acabamento, a gente faz por aqui, vira e rebate, só que ele é mais durinho, né? Ele é um tecido mais durinho. Eu não tinha nenhum viés, eu tenho um monte de viés em casa, mas eu não tinha nenhum que combinasse assim, que ficasse bonito com essa estampa de dólar. E eu queria fazer essa opção de mostrar o viés de tecido. Então eu fiz essa tirinha de tecido para mostrar para vocês. O que a gente vai fazer? A gente vai dobrar ele para dentro, para colocar ele bem pertinho aqui dentro da costura. E vai puxar, como se tivesse feito uma bainha, e vai puxar a costura. Vai puxar a beirinha do viés para cima da nossa costura para cobrir a nossa costura anterior. Que daí só vai ficar aparecendo aquela costura que a gente vai fazer em cima dele. Olha aqui como é que vai ficar. Fica bem estreitinho. Como não são muitas camadas, 5 centímetros vai ficar bem bom o tamanho. Se vocês forem fazer peça com muitas camadas, vocês podem cortar 6 centímetros a largura do viés. Aí vai sempre depender da peça que vocês estão fazendo. Mas eu queria mostrar para vocês que existe essa opção de vocês fazerem o viés no tecido, no mesmo tecido principal ou no tecido de composê, porque daí vocês escolhem a cor que vocês querem trabalhar. Vamos botar grampinho, ó, tô botando um grampinho em toda a volta. Quem tá começando na costura, eu acho que fica mais seguro para vocês. Vai perder um pouquinho de tempo, mas fica muito mais seguro para vocês prenderem com grampo ou com alfinete toda a volta na hora de rebater o viés, do que tu rebater o viés assim, direto, de olho, como diz, e depois descobrir que ficou torto. Então, a gente vai ajeitar toda a peça. Vamos dobrando ele para ficar bem retinho. Cuida para ficar bem direitinho o tamanho, porque mesmo sendo o mesmo tecido, a mesma estanca, se ficar todo um lado maior que o outro, o teu cliente vai perceber, né? E isso é sinal de capricho, assim, que tu teve o cuidado de fazer bem direitinho. Se a gente tá produzindo peças para vender, a gente tem que ter o cuidado de fazer com o capricho que a gente gostaria que fizessem para nós, se nós fôssemos comprar. A gente não quer que faça uma coisa feia. Então, a gente não vai fazer uma coisa feia para vender, né? Quando tu vai lá comprar um doce na padaria, tu quer que eles tenham feito aquele doce com o mesmo capricho que eles tivessem feito para eles. Eu penso assim, então eu sempre tomo o cuidado de fazer as peças com o capricho como se fosse para mim. Deixa eu pegar mais uns grampinhos aqui. Esses grampinhos nunca são demais. Pelo contrário. Eu tô sempre comprando mais porque eles ajudam horrores. É uma coisa barata e que ajuda bastante. Quem tá começando na costura, fica a dica, gente. Vale muito a pena esses grampinhos. Como eles são de plástico, às vezes quebram. Agora mesmo eu tava botando aqui, quebrou um. Mas vale a pena ter. Claro, eu poderia estar alfinetando tudo isso daqui, mas eu acho que o grampo te ajuda mais do que o alfinete. Lulu, tu vai ter que vir aqui quando eu for inaugurar o meu ateliê, tu vai ter que vir aqui. Tu já te organiza. Quando eu souber, quando eu vou inaugurar, tu já fica sabendo que tu vai ter que vir aqui. Foi difícil de conseguir mão de obra. Gente, uma novela. Ah, aqueles de papelaria são bem bons também, é verdade. Essa sugestão é bem boa. São bem bons e bem resistentes, são de metalzinho, né? Eu até já olhei pra comprar, porque realmente esses aqui eu quebro bastante. Olha aqui, gente. Olha, tá lindo, né? Tá lindo de ver, mas vai ficar bem direitinho, ó. Posicionei todo o meu viés, virei ele pra rebater, fiz o acabamento. Agora a gente só vai passar
a costurinha em toda a volta e tá pronta a nossa lixeira. Olha que linda que vai ficar. Agora sim, cuida bem a tua costura, cuida bem a posição da tua agulha. Alguém tentou fazer obra na pandemia, gente, que dificuldade para arrumar um pedreiro. Fugindo bem do assunto da lixeira, mas voltando ao assunto do ateliê. Se não fosse tão difícil arrumar mão de obra, meu ateliê estava pronto. Vocês vão tirando os grampos com cuidado, aos poucos. E aí tu vai segurando com o dedo ou com alguma coisinha de ponta. Ó, vou segurar com meu cortador de linha. Minha tesourinha de acabamento. Vocês vão tirando os grampinhos e vai cuidando para o tecido não sair do lugar, né? Tem gente que usa o agulhão, usa o desmanchador de costura. Ai, que bom que tu vem. Claro que tu vem. Eu também adoro um ateliê que tô procurando fotinhos de ateliê na internet para ver ideias para minha decoração. Porque já que eu tô fazendo, eu quero fazer ele bem bonito, bem decorado, porque ele vai aparecer nas lives e nos vídeos para vocês, então vai ficar bem bonitinho. Oi, Sil, que bom que tu veio me ver, minha amiga. Fico bem feliz quando eu te vejo. Se estivéssemos fazendo uma peça feminina, uma peça para mulher, né? Essa peça que, na verdade, essa peça aqui é uma peça mista, é uma peça unissex. Mas, como o tema da semana é o Dia dos Pais, ela é uma peça do Dia dos Pais. Por isso que eu escolhi essa estampa aqui, que é mais masculina. Mas a gente podia fazer o viés bem coloridinho, podia fazer o viés em poá colorido, numa cor que combinasse com o tecido principal. Podia inovar bem no viés. Podia fazer uma composição de cores. Vão fazendo a costurinha, prestando atenção. Não tá saindo nada do lugar, né? Rebati a costura. E está pronta a nossa lixeira de dólares. Nossa, lixeira da fortuna? O que vocês acham desse nome? Lixeira da fortuna. Olha aqui, ó, lembra que quando a gente fez o início da nossa costura, a gente dobrou 1 centímetro o nosso viés para cima, pro lado de dentro. Agora no acabamento fez essa diferença aqui, ó. Tá feito o acabamento, ficou dobradinho, ó, ficou bem direitinho. Não ficou nada aparecendo. Olha que linda que ficou. Olha o espaço que ficou interno, ficou super espaçosa, ficou bem grandona. Tem 2 bolsos para vocês colocarem carteira, celular, caneta, um bloquinho. Olha só que ideia legal, ó. Vocês podem dar isso daqui no Dia dos Pais, com uma caneta bem bonita, um bloquinho de anotações, para quando não pode esquecer de alguma coisa, vai fazer uma listinha para o mercado, alguma coisa. Bota aqui no bolsinho, num dos bolsinhos, um bloquinho de anotações, e o outro bolsinho deixa para o pai guardar o celular. Tive essa ideia agora, olha que bacana que fica. Fica bacana, né? Ah, adorei. Acho que eu vou fazer mais pro Dia dos Pais. Olha que bacana que ficou. Gostaram dessa peça? Quem vai reproduzir? Quem reproduzir, me conta o que achou, deixa nos comentários. Salva essa aulinha para fazer depois. Eu vou deixar esse vídeo salvo no IGTV. Salva para fazer depois. Lulu, eu vou querer fazer uma lixeira para os meus pais com aquele tecido de carteado que tu botou hoje no Stories. Eu vou essa semana lá na loja.
Hoje é quarta, vou ter que ir amanhã ou depois. Vou ter que ir lá na loja buscar e já busco mais de $. Mas imagina uma lixeira com aquele tecidinho de carteado. Olha que círculo redondo perfeito. Que círculo redondo, olha que redundante. Que círculo perfeito que ficou. Gostaram dos detalhes? Aprenderam bastante? Esses detalhezinhos assim vocês podem usar para outras peças também. Eu adorei. Obrigada pela presença de todos. E vamos fazer peça, gente. Vamos reproduzir. Eu vou pedir para vocês fazerem. Deixa eu botar aqui, ó, o meu celular fake. Meu celular fake no bolso. E aí eu quero que vocês façam print para me mandar. Que ontem eu esqueci de pedir print e fiquei sem foto do produto. Faz print para me mandar.